fosse uma nave espacial narrasse a sua própria história? Que louco seria? Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre o mais recente lançamento da Aleph, que é a Justiça Ancilar da Unleck. E logo de cara, eu já vou confessar que esse livro deu logo no início assim um nó na minha cabeça que foi se desfazendo ao longo da leitura, de verdade. A autora te entrega logo de cara muitas informações, muita coisa pra você assimilar, pra você entender, mas depois ela vai te entregando mais um pouquinho ao longo da história pra você ficar mais tranquilo e amar muito essa história que é uma obra-prima. De verdade. Ao longo desse vídeo eu vou usar alguns termos que são mencionados aqui nesse livro e eu espero que talvez quando você estiver lendo ele ajude a clarificar a sua mente também, porque eu fiz basicamente o índice, então vão ter alguns terminhos aí que você vai encontrar nessa leitura, mas que são tranquilos de entender. Como eu disse, a autora vai te entregando migalhas ao longo da leitura, ao longo dos capítulos, para você entender exatamente o que está acontecendo. Afinal de contas, é uma nave espacial narrando a sua própria história. Então vamos ao que interessa. Nesse primeiro livro, que faz parte de uma trilogia, a gente é apresentado uma história que é narrada intercalando passado e presente. No presente, a gente tem um personagem, enfim, você vai entender mais pra frente, que se chama Breck, e que acaba encontrando uma de suas capitãs do passado, que não era bem assim uma das suas favoritas, mas o presságio e o destino fez com que elas duas se encontrassem e ela acabasse salvando essa capitã que estava entre a vida e a morte, praticamente congelada nesse planeta que é extremamente gelado. E no passado, há 19 anos, alguns meses e dias, anos, segundos, que a Breck sabe exatamente, ela era a Justiça de Thorin, uma nave espacial gigantesca, uma inteligência artificial que comandava auxiliares também. Ou seja, era uma nave espacial que tinha inteligência artificial que conseguia comandar outras pessoas, digamos assim. Essas outras pessoas, esses membros dessa tripulação, estavam conectados à Justiça de Thorin, que a Justiça de Thorin é a Breck. É exatamente esse nó que eu falei lá no início, mas ele se desfaz, fica tranquilo. E aí a gente começa a se perguntar exatamente o que aconteceu para restar apenas um auxiliar. Então, ao longo da leitura, a gente vai tentar descobrir exatamente o que aconteceu para que a história chegasse nesse ponto. E por isso que é narrado entre passado e presente. Outra coisa muito importante que você precisa saber sobre essa história é que existe o Império, que é o Império Hadit. A Justiça de Thorin, ou seja, Breck, fazia parte deste Império. E o que esse Império fazia? Eles chamavam de anexações, que é o quê? Eles entravam no planeta, colonizavam esse planeta e na maioria das vezes matava toda a população daquele planeta. Ou seja, era uma colonização à força. Eles destruíram tudo para ter poder naquele planeta ali. E o que exatamente acontecia com essas pessoas desses planetas? Eles eram suspensos. O que é a suspensão? É estar dentro desta nave, que é a Justiça de Thorin, esperando para que você seja usado como auxiliar. Pois é. E isso a gente acaba descobrindo nos 2, 3 primeiros capítulos da história. Então, fica tranquilo. Até na sinopse a gente acaba percebendo que é isso que acontece, ok? Então, o que era uma nave espacial enorme se tornou apenas um organismo, uma nave que tinha várias ramificações, várias pessoas fazendo parte da sua inteligência artificial, agora é apenas um único organismo. E pela sinopse que a gente tem aqui, a gente vai descobrir que vai existir uma traição, alguma coisa vai acontecer e a Breck, nossa personagem principal, vai se vingar. E é exatamente isso que a gente vai ver ao longo da história. Como isso vai acontecer, o que ela pretende fazer, por que ela demorou 19 anos para colocar talvez o seu plano em prática e muitas outras coisas. Bom, alguns pontos que eu contei ao longo dessa introdução, digamos assim, da história, são bem importantes justamente para você assimilar algumas coisas que estão acontecendo. Então, provavelmente eu falei alguns termos aí que quando você estiver lendo vai te ajudar bastante a entender um pouco mais da história. Eu espero que isso ajude. Mas também tiveram alguns pontos muito legais dessa história que fizeram com que eu gostasse ainda mais do que Justiça Ancilar é. E eu vou te contar exatamente isso. Eu acho que o mais curioso aqui é em relação à questão do gênero. Quando você pegar esse livro para ler, você vai perceber que
a personagem principal, Breck, chama todo mundo de ela. Então você acaba não entendendo como distinguir o gênero de uma pessoa para outra. Vai ser distinguindo de outras formas, pelo cabelo, pelos acessórios que usa, enfim. Mas o mais importante disso é que os Hadit, eles não se importam com a questão de gênero. Então assim, para eles, tanto faz se você é homem, se é mulher, no entanto que você possa contribuir para a sociedade deles. E é isso. O que é engraçado também, porque quando a Breck vai lidar com uma outra língua, sem ser os Hadit, que a linguagem que os Hadit usa, ela acaba ficando nervosa, ela não sabe, ela fica confusa. Como é que chama essa pessoa? Ele? Ela? Eu não sei. Então é um ponto muito interessante que você vai ver ao longo dessa leitura, porque o gênero aqui é extremamente relevante. Então foi uma coisa que eu gostei muito. Um outro ponto são os personagens. Eu acho que foi curioso a forma que eu me apeguei aos personagens. Na verdade, logo no início, eu não consegui me apegar. Eu simplesmente via um personagem como alguém que estava fazendo parte daquela história, precisava fazer alguma coisa, mas eu não me apeguei. Eu fui me apegar aos personagens muito lá pro finalzinho, porque você via muito mais do que eles passaram, do que eles sofreram, o que eles fizeram pra chegar até ali. E eu não sei se esse foi exatamente o objetivo da escritora, da autora, mas foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu não me apeguei tanto, mas ainda assim no final eu consegui me apegar àquilo que eles representavam, sabe? Aquele ideal que os personagens representavam. E isso foi muito interessante. Eu acho que o outro ponto muito legal para destacar nesse livro é que existe uma relação muito grande entre o Império Hadit e o Império Romano. Eu não tô dizendo que o Império Hadit foi 100% inspirado no Império Romano, mas existem traços muito marcantes que mostram exatamente isso ao longo da nossa leitura. Por exemplo, os Hadit, eles têm uma cultura que é politeísta. Ao longo dessas anexações que eles faziam, eles acabavam absorvendo muito da cultura daquele planeta, daquele povo, o que eles faziam, então é uma coisa interessante. Além disso, eles faziam pessoas como suas escravas, mas tecnicamente eram escravas de uma inteligência artificial, e é uma coisa que vale a pena a gente refletir, e muitas outras coisas. Mas eu acho que o que vale muito a pena destacar aqui em relação a essa questão do Império Hadit é que ao longo da leitura, ao longo dos anos, eles vão percebendo o que pode ser prejudicial ou o que pode ser bom para a cultura deles. Então eles começam talvez a tirar coisas, a colocar coisas, e a gente vai descobrindo tudo isso realmente ao longo da leitura. O que faz com que essa história, pra mim, seja exatamente o que é. A gente percebe que existe a questão da dominação, mas ainda assim existe a questão do indivíduo. O que faz pra mim ser o que esse livro é. Porque ao longo dessas questões de colonização, escravidão por uma inteligência artificial, a gente acaba percebendo que existe muito da dominação. Mas ainda assim a gente percebe também que existe muito das relações humanas. E existem muitos e muitos outros pontos que chamaram a minha atenção aqui. Como, por exemplo, a questão de humanos e inteligência artificial coexistirem, que é algo que acontece exatamente aqui na história. O fato de uma inteligência artificial ter diferentes mentes, eu falei muito por alto isso, porque aqui a gente vai ser realmente apresentado um universo que provavelmente nunca se imaginou, ou que eu talvez nunca imaginei, e principalmente a questão da individualidade. O que move a Breck? O que fez com que ela chegasse aonde chegou? Por que ela tá fazendo tudo isso? A autora aqui, ela acabou juntando elementos clássicos, elementos incríveis e clássicos da ficção científica, mas ainda assim conseguiu criar uma história que é única, que é singular, que você provavelmente nunca viu. É uma história que basicamente vai te incomodar da forma que ela é apresentada logo de início, mas ainda assim no final das contas vai fazer com que você tenha uma leitura muito prazerosa. Então se você gosta de ficção científica, de livros de ficção científica que te façam sair da zona de conforto, e como a minha querida amiga Adriana do Redatora de Merda fala, livros que conseguem desgraçar a sua cabeça, Justiça Ancilar é provavelmente uma ótima leitura para isso. Afinal de contas, a gente tem aqui, como eu disse no início do vídeo, uma nave espacial que narra a sua própria história. Mais ficção científica que isso, eu acho que não existe.
Sério. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você pretende ler Justiça Ancilar, ou se você já leu, me conta aqui o que você achou, qual foi a sua parte favorita, o seu ponto alto dessa primeira história, porque eu quero muito saber. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Deixa seu joinha se você gostou, então ajuda demais a divulgar também. E me segue nas redes sociais pra gente bater um papo. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!